Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economia Está em Tudo. Hoje eu queria fazer um episódio um pouco diferente. Queria falar um pouco sobre essa história do coronavírus que está por aí, isso não tem como evitar, mas como nesse momento a importância de a gente unir o país, a importância de laços de solidariedade, não só porque isso tem um valor intrínseco em si, mas que nesse momento isso é bom para a economia. E a atuação dos políticos nesse sentido, na verdade, está prejudicando, né? Porque a gente já está numa sociedade bastante polarizada. Você tem os políticos também se aproveitando desse nível de polarização para ganhar politicamente, né? Dão força para suas bases, acham um adversário comum, né? Então isso politicamente tem resultado para eles. Mas que nesse momento eu acho que isso está sendo muito contraproducente. Porque a gente precisa unir o país e precisa de solidariedade, e não só porque eu acredito que essas coisas são importantes intrinsecamente, mas por causa, como economista, eu vejo isso com um valor adicional num momento complicado de crise desse, por causa do coronavírus. O meu primeiro ponto é com relação a uma questão chamada externalidade negativa em economia, né? Externalidade negativa é quando você toma uma determinada decisão, você acaba afetando outros de maneira adversa e outras pessoas que têm nada a ver com isso. Então, por exemplo, se você dirige um carro, você tende a ter os custos do carro, os custos para você, o custo da gasolina, o custo da manutenção, imposto, esse tipo de coisa, mas também tem os custos para a sociedade, que é a fumaça que sai do carro, é o trânsito a mais que um carro gera, por exemplo. Para corrigir esse tipo de problema em economia, a gente já usa imposto, por exemplo, você põe imposto sobre o uso do carro, você usa, às vezes você proíbe a indústria de jogar detrito no rio, por exemplo, tá? Então você vai ter esses incentivos que a gente usa para tentar coibir esse tipo de comportamento que gera externalidade negativa. E no caso do coronavírus, uma externalidade negativa gigantesca, tá? A pessoa, se ela não toma as atitudes corretas, se ela não lava a mão com frequência, se evita circular demais, além do estritamente necessário, por exemplo, ela não só aumenta o risco de contaminação própria, mas aumenta o risco de transmitir a doença. Isso é uma externalidade negativa gigantesca. E com as ferramentas que o governo tem nas mãos, como eu disse, impostos, proibições, por exemplo, é muito difícil você induzir esse comportamento. Por quê? Porque você não consegue monitorar as pessoas o tempo todo. Eu não consigo olhar cada pessoa e ver se essa pessoa está lavando a mão, por exemplo. Ou ver quanto que essa pessoa está transitando-se além do estritamente necessário. Por isso, nesse momento, a gente precisa conscientizar as pessoas para o tamanho do problema. Não é só o tamanho do problema para elas, mas o tamanho do problema para os outros. Por isso que eu acho que, primeiro, conscientização é importante, é uma ferramenta que a gente precisa ter. Isso envolve os políticos terem um discurso mais unificado, não fazer, por exemplo, como o próprio presidente Bolsonaro disse recentemente, que era uma gripezinha. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Minimizando o problema, porque isso você vai começar a mandar mensagem trocada para as pessoas. E as pessoas não tomam as medidas necessárias para se prevenir, não só para se prevenir, mas como para evitar a transmissão da doença. E além disso, por que solidariedade é importante, unificar o país nesse sentido? Como o economista diz, para colocar a utilidade dos outros na tua utilidade também, para você começar a tomar atitudes que também sejam benéficas para a sociedade como um todo. Nesse momento, é o tipo de arma que a gente tem para fazer isso. Porque outros tipos de ferramentas que o economista tem na mão, que normalmente usa para coibir externalidade negativa, elas não estão... Ou elas não estão disponíveis, ou elas estão muito limitadas. Então, esse é um lado. Tá? Eu queria pegar aqui uma frase do próprio presidente, que ele disse logo depois que ele participou de uma manifestação em Brasília, em que ele deveria estar em quarentena, porque teve contato com pessoas que estavam infectadas, e o presidente Bolsonaro disse: se me contaminei, isso é responsabilidade minha. Ninguém tem nada a ver com isso. Se eu me contaminei, tá certo? Olha, isso é responsabilidade minha, ninguém tem nada a ver com isso. Tem sim, presidente. Você pode passar a doença para outra pessoa. As ações nossas, elas impactam outras pessoas. Isso é uma externalidade negativa e isso está muito evidente agora. O presidente está passando a mensagem errada. Tá? Não só porque ele mesmo pode infectar outras pessoas, mas ele é pequeno perto de todo mundo. Mas ele tem que dar o exemplo. E aqui ele está mandando mensagem cruzada para a população. Tem profissionais de saúde falando que precisa fazer um monte de coisa para prevenir a transmissão da doença, e o presidente fala o contrário. O presidente é o principal líder da nação. Então
não pode fazer isso. É importante ter um discurso mais unificado do lado dos políticos para conscientizar a população, lógico, evitar o pânico, mas conscientizar a população que as atitudes dela afetam outras pessoas e também tentar unir a população para que tenha noção, um pouco mais de noção do impacto das ações próprias sobre outras pessoas. Tá? E isso acho que é o momento agora dos políticos fazendo uma trégua em nome do coronavírus. Tá? Eu não tô falando aqui do presidente Bolsonaro, porque ele usa muito dessa arma da polarização, e ele continua usando, mas eu acho que agora não é o momento. É o momento de unir a nação, de a gente ter um discurso único, abaixar um pouco as armas. Né? E um lado é por causa disso que eu acabei de falar, por causa dessa externalidade negativa do tamanho do mundo. Tá? Mas tem outro motivo que eu acho também que a união, que a solidariedade ajudam agora, que é o lado do seguro. A gente vai ter um choque enorme sobre a economia, não só sobre saúde pública, mas sobre a economia. Tá? E isso vai mexer com a vida das pessoas. Tá? A gente já está vendo os números, por exemplo, no mercado de trabalho americano saindo, e são números horrorosos. A gente comentou isso aqui na semana passada. E eles ficaram mais horrorosos ainda nessa semana. Então a gente vai ter, por exemplo, o mercado de trabalho que vai derreter aqui nos Estados Unidos. No Brasil pode ser ainda pior. Então você tem governo se mexendo aí para tentar mitigar esse tipo de problema. Tá? Como é que normalmente, no mundo ideal, as pessoas se protegeriam contra um choque desse tipo? Normalmente as pessoas teriam alguma reserva, tá, para se prevenir contra isso, a gente chama de poupança precaucional. Se acontece um desastre desse tamanho, elas queimam um pedaço da poupança e conseguem se segurar ali temporariamente, porque a gente também acha que esse choque também é temporário, ele vai passar. Ele é enorme, mas ele vai passar. Mas isso é no mundo ideal, né? Muita gente tem muita dificuldade em fazer poupança, ou porque tem baixa renda, ou porque fica aquela dificuldade de você pagar as contas, né? Então, quando acontece um choque desse, você vai ter muita gente desprotegida. Os governos estão entrando aí para tentar mitigar um pouco disso, tá? Essa perda de renda temporária que as pessoas estão tendo com programas de proteção ao emprego e com transferências diretas. Então, a gente viu nessa semana o Congresso Brasileiro aprovando uma renda extra para, por exemplo, trabalhadores informais. Tá? Isso é super importante para prover algum tipo de seguro, para prover um colchão aí para as pessoas conseguirem sobreviver algumas semanas. Mas isso não vai ser suficiente. Tá? A gente já tem indicações, tem uma discussão muito boa do economista Carlos Góes, mostrando que milhões de trabalhadores de baixa renda devem ficar sem o benefício. Tá? Por quê? Porque ou eles não estão, por exemplo, um jeito de você ter uma lista de pessoas que podem receber esse benefício assistencial é usando o cadastro do Bolsa Família. Tá? Mas essas são pessoas, ou que já passaram, que estão no Bolsa Família. Mas são um conjunto de pessoas que são de baixa renda. Você tem outras pessoas que não são de renda tão baixa, que passariam pelo Bolsa Família, mas também que vão ficar desprotegidas. Tá? Então você vai ter gente que você não vai conseguir, o governo não vai conseguir chegar. E provavelmente para muita gente o recurso não vai ser suficiente. Então nesse momento laços comunitários podem ajudar e ajudar muito. Porque você vai ter gente que tem uma condição melhor, que, por exemplo, tem uma poupança acumulada ao longo da vida e consegue se segurar agora, porque conseguiu acumular um patrimônio, ou porque nasceu mais rico mesmo, tá? Teve sorte de nascer mais rico. Ou gente que não vai perder o emprego, porque consegue transferir, por exemplo, esse emprego, consegue fazer esse trabalho de casa, então tem o risco de perder emprego menor. Então, nesse sentido, você vai ter algumas pessoas ali que estão numa condição melhor, e essas pessoas poderiam ajudar quem não está numa situação que não está numa situação tão boa, assim, que está numa situação de vulnerabilidade e ou o benefício do governo não vai ser suficiente ou não vai conseguir nem pegar o benefício do governo. Para isso, você precisa de laços de solidariedade, você precisa de união da sociedade. Tá? Se as pessoas ficam preocupadas, olha, eu não vou dar dinheiro, não vou ajudar determinada pessoa porque ela votou em determinado candidato que eu não gosto. Não é o momento para isso. Por isso que eu acho que agora é o momento dos políticos. Eu falei aqui do presidente Bolsonaro, mas isso é uma coisa que eu vejo generalizada. É uma hora dos políticos terem um discurso mais unificado, de unir o país, porque isso é uma guerra, a gente está numa economia de guerra. Tá? Então você tem que unir o país em torno do bem comum, que é lutar contra o coronavírus, que é uma coisa que afeta não só a pessoa que pega a doença, mas outras pessoas. E se você fortalecer a união, fortalecer laços de solidariedade entre as pessoas, você consegue lutar disso de uma maneira mais efetiva, não só com o governo, mas também com as pessoas ajudando também em torno desses laços, tomando atitudes que diminuem a propagação do vírus e, além disso, se elas puderem ajudar quem precisa, elas vão ajudar. Eu acho que falta agora os políticos fazerem a sua parte e o presidente Bolsonaro principalmente, né, porque ele é o principal líder do país, e ele toma atitudes no sentido totalmente contrário, parece que minimizou um pouco essa polarização
durante essa semana, vamos ver o que acontece nas próximas semanas, mas é preciso união agora, é preciso baixar as armas, esquecer um pouco as desavenças políticas e unir o país, porque a situação é muito complicada. É isso aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo, a gente volta a conversar na semana que vem. Dá uma olhada também no nosso canal www.porquê.com.br, tem bastante conteúdo lá. A gente também está nas redes sociais, a gente está aqui no YouTube, no Twitter, no Facebook e no Instagram. E é isso aí, um abraço!